Coração Peludo. Olá! Chegou aquele momento da gente se acalmar, da gente conversar sobre relacionamento. Aqui nesse podcast, o nosso Coração Peludo, conteúdo Jovem Pan, e conta sempre com a participação da psicóloga Pamela Magalhães. Tudo bom, Pamela? Oi, minha querida. Boa tarde, né, para todo mundo que está aqui e para quem está nos escutando no podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite. É sempre muito bom trazer algum tema aqui, dividindo com você, Paulinha querida, né, mais um assunto tão pertinente. Comecei assim, nesse ritmo lento, porque vai chegando o final do ano, eu não sei em que momento que você está ouvindo esse podcast, mas a gravação dele já acontece para lá do dia 20 de novembro e a gente começa a entrar naquele rolo compressor dos compromissos, do fechamento do ano, num ano de pandemia que não foi fácil para ninguém, não está sendo fácil, né? Cheio de expectativas que ainda não se consolidaram a respeito de alguma mudança em relação a tudo isso. Então, estou tentando também abaixar a bola, espero que vocês também. Agora a gente tire um tempo para refletir, para aprender mais sobre a gente. Lembrando que o nosso Coração Peludo conta com a sua participação direta. Então, se você quer acompanhar a nossa gravação, como muitos já fazem, marque aí na sua agenda, toda terça-feira, 17 horas, no canal youtube.com/dicas de vida. Você acompanha a gravação em tempo real, manda sua pergunta e participa. Agora, se você não tem tempo, calma, fique calmo. Estamos no Instagram. A qualquer momento você pode nos acessar, né, Pamela? Não vamos gerar ansiedades agora, em novembro. Vamos nos acalmar. Então eu estou lá, @PaulinhaCarvalhoJP e Pamela também. Tô lá como @PsiPamela, PSI Pamela. E hoje vamos falar de um assunto que talvez te interesse, talvez você já tenha passado por isso, tem alguém, uma amiga, alguém da família que está passando por isso. É legal também mandar para as pessoas, né? Porque pode ser uma sementinha para gerar uma mudança. A gente sempre tem essa expectativa aqui no podcast, né? Que as pessoas ouçam e que se identifiquem de alguma forma e consigam levar isso a situações de outro jeito, né? Se estão sendo complicadas. A gente vai falar do seguinte. Olha que eu querendo ativar a nossa coisa. Agora entrou. Pessoas que se mostram cruéis ao se sentirem amadas. Caramba, né, Pamela? Todo mundo fala, eu quero ser amado, eu quero amar, eu quero ser amado. Mas aí, na hora que acontece, você fala, agora vai ser feliz pra sempre. Não vai. Não vai ser dessa vez. Tem muitos casos assim, Pamela? É comum? Eu quis trazer essa temática porque é um paradoxo, né? Quando a gente fala de crueldade e amor, parece assim algo que não combina e que não anda nem próximo. Mas o que a gente sabe é que há muitas pessoas que estão despreparadas para viverem um amor e podem sentir uma espécie de um curto-circuito quando recebem esse amor ou são tocadas por esse amor. Desde pessoas que têm algum transtorno de personalidade, a gente pode falar de personalidade narcisista, a gente pode falar sobre a psicopatia, por exemplo, né, desvio de caráter, que ao perceberem que são amadas por alguém, sentem que tem ali um terreno hábil para praticarem ali tudo aquilo que desejam e sugar daquele indivíduo tudo o que acreditem que seja possível. E nós temos também pessoas que têm a internalização do amor bastante equivocada, desorganizada, pessoas que sofreram negligências afetivas importantes, pessoas que não conseguiram viver experiências ali boas o suficientes para compreenderem o amor de uma forma positiva, desejaram possivelmente lá no passado muito o amor, mas não receberam esse amor como necessitavam e tiveram que se virar e tiveram que entender talvez no seu subconsciente que o amor idealizado ele não existia, ou mesmo nunca sentiram de fato esse amor que tanto deveriam ter recebido.
E quando recebem esse amor em alguma situação, não sabem lidar com esse sentimento. Então aquilo que viria para trazer acolhimento, afago, para nutrir, para fazer bem, para fortalecer, para tornar mais consistente a relação mais gostosa, esses indivíduos eles se sentem agredidos por aquilo, por não saberem lidar. Então podem se tornar cruéis justamente por estarem assustados, por estarem sem compreender que lugar esse afeto deveria ocupar. É correto a gente dizer, Pamela, que aquele que foi machucado machuca? Acho que não como regra, mas que pode acontecer? Pode. Às vezes eu vejo algumas pessoas colocarem algumas frases e quem sou eu para dizer que está errado, né? Mas tem algumas frases que eu não consigo ter tanta segurança e ter tanta certeza, como quando a gente diz que a pessoa que machuca, ela um dia foi machucada. Tem quem machuque e seja machucado, tem quem machuque porque tenha sido machucado, mas tem também a pessoa que machuca porque ela tem um transtorno de personalidade e ela tem uma forma de ser que ela acaba machucando e ela sabe exatamente o que ela está fazendo e por que ela está fazendo. Então não necessariamente a pessoa que machuca é porque ela foi machucada, mas tem também aquela que machuca porque foi machucada, né? Aquela que machuca porque foi a experiência, a forma que ela recebeu esse amor. E aí a gente está falando desse amor que a gente sempre lembra, que é esse amor inicial lá de trás, da infância, Pamela, ou pode ser também experiências mais recentes, por exemplo, do início da vida amorosa, pode ser uma misturinha de tudo, normalmente é uma grande onda, começa pequenininho ali na infância e acaba cobrindo a pessoa de um jeito complicado para levar os relacionamentos. Eu acho que a infância, os nossos primeiros anos ali, a nossa fase de desenvolvimento, ela é muito importante, ela é bastante significativa na minha compreensão dos sentimentos, né? Por quê? Porque a gente considera que é justamente ali, naqueles primeiros anos, que o indivíduo ele vai desenvolvendo a sua personalidade, vai formando o seu caráter. Então a gente vai entender o quê? Que existe uma base que vai sendo feita nesse período e posteriormente, com o passar dos anos, a gente vai ter o quê? A gente vai ter o reforçamento de muitas coisas, né? A gente pode ter até a distorção de outras, né? Que a gente vai considerar as experiências vividas, traumas que possam acontecer, ou mesmo amadurecimento de algumas experiências que possam ter acontecido. Então eu falo que com o passar do tempo a gente pode tanto evoluir no sentido dessa base que foi feita, né, então positivamente, ou a gente pode retroceder ou mesmo se ferir e apresentar bloqueios e apresentar dificuldades. Então a gente tem uma base que pode ser forte ou não, de acordo com cada um, né, com as experiências. Quem está escutando, de repente, pensar, né, o que eu recebi na minha infância, o que será que eu vivi ali, as minhas primeiras experiências, eu vivi negligências afetivas, eu tive um pai que me atendeu bastante, eu tive uma mãe que me provocava muita ansiedade, muita angústia, eu vivi a rejeição, eu vivi abandono, eu vivi agressividade física, verbal ou não, né? Tive bastante acolhimento, tive bons modelos, bons exemplos. Tudo isso vai nos dar uma ideia da nossa base. Ela não determina, eu gosto muito de dizer isso, tá? A base ela não determina, mas ela influencia. Tem uma diferença bem grande entre influenciar e determinar. Pensando dessa forma, eu acho que a gente se sente mais confortável na ideia que nós sempre podemos ressignificar, nós sempre podemos nos aprimorar, a gente sempre pode resgatar, né? Eu acho que... É um alívio isso, na verdade, né, Pamela? E é uma coisa importante da gente entender até pra gente, porque também tem gente que fica naquilo, não, é assim mesmo pra mim, não, eu sou desse jeito assim, não, eu não consigo, né, esse é meu jeito de amar, e acha que, enfim, tem que levar isso pra vida.
Eu tenho, na minha experiência, de novo, frisando, é a minha experiência. Então, talvez tenha outras pessoas que possam até acrescentar, né? Eu gosto muito de escutar outros depoimentos, porque não acho que nenhum ponto de vista ele tem que ser congelado, né? Estou sempre aberta a receber. A única personalidade que eu vi que, na minha visão, é bem difícil de ser mudada, eu diria beirando o impossível, é quando a gente fala de uma psicopatia, né? Quando a gente fala de um transtorno de personalidade que ele está enraizado aí, né? Que é esse caráter, esse desvio de caráter. Os outros, na minha humilde opinião, eu acho que se a pessoa quiser, se ela tiver esse interesse, se ela perceber os prejuízos que estão existindo. Eu lembro que eu tive eu acho que é uma grata experiência de ter no meu consultório um caso que antes, quando eu estudava, eu imaginava que nunca iria na minha clínica, nunca, né? Que é o transtorno da personalidade narcisista. Eu nunca imaginei que um narcisista pudesse procurar ajuda psicológica. E eu acabei atendendo um caso. Eu sempre atendi muito pessoas que sofriam com narcisistas, mas eu nunca tinha tido essa experiência. E quando eu tive essa experiência desta pessoa no consultório, trazendo as dificuldades do vínculo, né, e mostrando outras comorbidades associadas, que eu acho que foi justamente essas comorbidades associadas que mobilizaram essa pessoa a vir por esse sofrimento intrapsíquico. Foi muito interessante perceber o quanto essa pessoa estava empenhada em entender a dificuldade do vínculo, o quanto existia um interesse em compreender por que existia esse abismo entre perceber o outro, justamente por estar totalmente ilhado em si, né? Porque para mim o narcisista ele é ilhado em si, é assim que eu vejo. É alguém que é tão perdido de si mesmo e tão fragmentado que a autorreferência ela é demasiada, né? Ele é hipercentrado, então é tudo para ele, por ele, sobre ele. Mas eu com esse caso que eu atendi, foi interessante porque eu comecei a ver de outra forma, sabe? Que na verdade não é um olhar sobre si por um excesso de autoestima que eu já vi em muitas literaturas isso ser destacado, tá? Mas na minha experiência ali, eu não tinha dúvida que eu estava frente a frente a um narcisista, eu via uma falta de si, e era um desespero tão grande dessa falta de si, que era quase impossível enxergar o outro, né? E ao mesmo tempo a visão megalomaníaca também sobre si, né? Uma vaidade extremada e ao mesmo tempo muito fragilizada, que é muito curioso esse movimento do narcisista. Ao mesmo tempo, né, que ele fica pavão, é muito frágil em qualquer frustração ou qualquer situação que ele se sinta vulnerável. Então, esses tipos de personalidades que eu estou dizendo aqui, tirando a psicopatia, né? Sempre entendo que se a pessoa quiser e ela tiver esse desejo por alguma razão, mobilizada ou estimulada por algum ponto da vida, eu acho que sim, pode melhorar bastante. Eu sempre acredito na mudança que a pessoa deseja, não que o outro quer que ela faça. Gente, lembrando que aqui em episódios anteriores, a gente tem um específico sobre personalidade narcisista, então se você quiser se aprofundar, se você percebeu aí algumas características que você está identificando, né, em pessoas que você se relaciona, tem um episódio inteiro sobre narcisistas e tem também um sobre psicopatia, que aliás é um dos nossos episódios mais ouvidos, porque eu acho que as pessoas têm muita curiosidade, porque a psicopatia, enfim, se a gente imaginar no mundo do entretenimento, é sempre ligada, né, a assassinos, a extremos, mas sabe-se que a gente também tem psicopatas entre nós, né, operantes na sociedade. Inclusive, muitos de nós podemos nos relacionar com psicopatas. E aí, como a Pamela está dizendo, é muito complicado porque tem essa insensibilidade, essa indiferença completa em relação ao outro. E aí que eu te pergunto, Pamela, algumas pessoas têm prazer em serem cruéis? Olha, vou até aproveitar que é um dos nossos marcos, né, meu e seu,
é que a gente faz as coisas muito espontaneamente, né? E hoje eu tava atendendo, para quem não sabe, quem tá caindo de paraquedas aí no podcast aqui, sou psicóloga clínica, né? O meu trabalho, meu dia a dia, meu ganha-pão, falando, é atender pessoas, né? Eu tô no momento atendendo aqui em casa, online, no meu escritório aqui, todo, né? Que a gente foi arranjando um jeito, mas essa é a minha vida. E eu tava atendendo uma cliente mais cedo, e eu até anotei aqui, ia passar para você, então já vou passar aqui ao vivo, pra gente falar, se você topar pro próximo. Olha que legal, e eu vou me aprofundar mais sobre o termo, tá? Estelionato emocional. Eu achei muito interessante, né? Ela é uma pessoa que viveu essa situação, né? E ela traz um recorte muito interessante, por isso que eu anotei esse termo. Até quando ela falou, eu falei, que interessante. Achei que ela que estava criando esse termo, né? Mas ela falou, não, já é um termo que existe. Né? E como ela é da área jurídica, ela falou assim, não, você pode pesquisar, que é um termo que existe, e é muito, muito importante você tratar esse assunto. Então eu falei, bom, então eu já vou falar para a Paulinha, eu tenho certeza que ela vai gostar. Acho que é um tema importante, que tem a ver com o que a gente está falando aqui, né? O prazer na crueldade, ele é um requinte perverso, né? A perversidade vem disso, vem quando eu tenho prazer em ser cruel. Quando a gente pensa sobre nós, a maioria, né? Aqui nós, seres humanos, neuróticos e tal, nós não temos prazer em sermos cruéis. Ao fazer algum movimento que a gente perceba que fere alguém ou prejudica alguém, nós temos o quê? Culpa. Nós temos a sensação de culpa. Nossa, olha o que eu fiz, Paulinho, me desculpa, meu Deus, né? Te fiz mal, pisei no seu pé, passei por cima de você, não percebi. Agora, a pessoa, quando ela tem prazer na crueldade, ela tem uma característica perversa, né? A gente pode também dizer que ela tem uma espécie de comportamento sádico, né? Que ela tem o prazer no sofrimento do outro, e então nós vamos considerar um transtorno de personalidade associado, né? A qualquer outra comorbidade que exista. Então, não há normalidade em sentir prazer com crueldade. Desde a criança, o adolescente, o adulto, quando isso existe, acho que é importante a gente ficar bem atento. Por isso que eu gosto muito da gente observar as minúcias comportamentais, como eu digo, né? Fiz até um texto que o pessoal gostou muito, que eu falei que é nos detalhes que a gente ganha ou que a gente perde alguém, né? E tudo está nos detalhes. Eu acho que a gente sente que alguém gosta da gente nos detalhes, e a gente sente que alguém também não nos quer tão bem e possa nos fazer mal nos detalhes, nada tão escancarado assim. Até porque a grande maioria das pessoas que possam nos fazer mal, elas são bastante estratégicas, né? E não necessariamente elas façam tudo tão abertamente. Costuma ser mais debaixo dos panos. Então é muito bom ficar atento, porque esses requintes de crueldade, eles aparecem em comportamentos, muitas vezes você está olhando a pessoa que ela faz com os outros e não diretamente com você, né? A forma que trata o porteiro, o garçom, normalmente... Eu ia te perguntar isso. Você acha que às vezes, por exemplo, a gente pode aparentemente falar, nossa, mas essa pessoa ela é amável, ela é bondosa, porque de repente ali na relação com você ainda não tá nessa fase da pessoa pegar com você, né? Mas aí tem esse lado global pra gente olhar, né? Pra abrir os nossos olhos a respeito de quem é aquela pessoa, que não é exatamente o que ela faz com você, né, Pamela? É como ela trata as outras pessoas desse mundão, né? Eu costumo dizer que eu conheço as pessoas da forma que elas tratam as pessoas que ela entende que não precisa, né? Então, normalmente, ser amável com quem você precisa por alguma razão, isso não quer dizer nada pra mim. Eu percebo que uma pessoa ela é verdadeiramente amável quando ela trata bem a todos, sem distinção, né? Sem oportunismo. Porque é muito fácil uma pessoa ser amável com você quando você está por cima, por alguma razão. Quando você está numa situação mais vantajosa. Ou que você possa ser útil de alguma maneira para ela. Mas eu vejo que uma pessoa ela é boa, ela é verdadeiramente bem intencionada e ela tem um bom coração quando ela é do jeito que ela é com todos. Porque você mostra quem você é o tempo inteiro, né? Ou no jeito que você é no dia a dia.
Quando você tem recortes de personalidade de acordo com quem você age, aí eu vou entender que você é camaleônico, né? Ou camaleônica. Então você muda, né? O camaleão ele muda de cor de acordo com a situação ali, né? Para se proteger, para se virar. E tem gente que é assim também, né? De acordo com a situação, ela é muito legal, ou ela é muito antipática, ou ela é nariz em pé, ou ela é super humilde. Então, assim, esse comportamento multifacetado de personalidade, eu gosto muito de ficar de olho. Pamela, sabe o que eu ia te perguntar? Às vezes, em vários tipos de relacionamento, tem aquela pessoa meio passivo-agressiva, sabe? Tipo, ela nunca tá diretamente te criticando ou falando alguma coisa, mas tá sempre soltando alfinetadas, onde sempre ela é meio uma vítima, que você fez um negócio errado, você sempre não sei o que lá, e ela sempre ali, em teoria sendo legal, mas de certa forma provocando, né, dando pequenas agulhadinhas. Tem alguns perfis de personalidade que me assustam mais do que as personalidades que escancaradamente você já sabe o que esperar delas, né? Mas eu gosto muito, do mesmo jeito que falam, aonde há fumaça há fogo. Observe que tem algumas pessoas que nunca sujam suas mãos, que são sempre tranquilas, né? São sempre simpáticas, aparentam ser sempre mediadoras, agregadoras, pacificadoras, mas estranhamente, sempre aonde elas estão, acontece um conflito, né? E aí essas pessoas, elas só são deflagradas, elas só são pegas pelo histórico, né? Então você começa a observar, vou dar um exemplo. A pessoa, ela tem um histórico relacional, né? Se relacionou com 3 pessoas. E aí ela chega numa determinada situação, e aí quando ela vai contar o histórico dela, ela diz: nossa, eu me separei 3 vezes, mas eram 3 loucas. Eram 3 pessoas loucas, eu não sei porquê, porque eu sou uma pessoa super adequada, papapá e tal. Você olha pra pessoa, ela normalmente fala bem, se porta bem, se coloca bem, tem discernimento, dificilmente se altera, né? Tá sempre ali muito, muito tranquila, com uma dicção ali muito linear. Mas você olha o histórico e fala: que engraçado, uma pessoa tão tranquila, né? Tão apaziguadora, com um histórico relacional, com 3 loucas, né? Então eu falo que essas discrepâncias de histórico com postura já fazem a gente, né, acender uma lampadinha aqui na cabeça. Tem uma coisa que eu acho interessante do que você falou, me lembra alguns casais que eu recebo no consultório, que tem uma das partes está estourada, gritando, brigando, fazendo escândalo, transpirando, e a outra parte está serena, né? E nitidamente você percebe esse contraste, e aí eu trago para você um elemento que poucas pessoas falam e reconhecem, que a gente chama da agressividade passiva. Existem pessoas que não vão bater a porta com força, xingar, falar alto, sabe, vomitar ali tudo que sente, mas são pessoas que vão te cutucar nos pontos que sim te causam vulnerabilidade. São pessoas inteligentes, ardilosas, estratégicas, que sabem muito bem como fazer e o que fazer para te desestabilizarem. Então elas vão saber o que falar. Elas não vão precisar gritar, bater porta, de repente até dar aquele empurrão, né? Mas elas vão fazer uma colocação, uma pergunta, ou vão deixar de fazer alguma coisa, ou vão se ausentar numa determinada situação, ou vão deixar de te dar um carinho, ou vão deixar de transar com você, ou vão simplesmente fingir que não te ouviu, que não te viu. Ou te colocar, né, nesse lugar do maluco, né? Tipo assim, sim, nossa, não tô entendendo. Exatamente. Sim, a louca é você. Nossa, que desequilibrada, não te nossa, não tô entendendo, que coisa. Esse tipo de comportamento, né? Onde, nossa, tá certo, porque tá calmo, porque tá ali, e essa tá descompensada, ou esse tá descompensado. Olha, complicado também, né? A ironia é muito agressiva, né? O comportamento irônico é muito agressivo, porque o irônico ele tem um tom de voz
e uma colocação, normalmente é uma colocação inteligente, porque ela pega no ponto. Eu falo que é a punhalada certeira, mas que não tem alteração. Então, às vezes você percebe uma conduta irônica, né, uma fala irônica, o sarcasmo também, né, são comportamentos bem do passivo-agressivo. E tem aquele que nem ironiza, não tem o sarcasmo, mas ele se ausenta. A frieza, né? A frieza é uma baita de uma agressividade, né? Aquele casal que, por exemplo, vamos pegar um exemplo, a mulher ela tá super carente, num momento super difícil, né? Para ela é importante o carinho, o afago, o desejo, seja o que for, e a outra parte, parceiro ou a parceira, ignora, né? Fica distante, não olha, ela se arruma inteira para provocar, por exemplo, né? E a outra parte finge que não viu, dorme. Combinam, por exemplo, hoje a gente vai ficar junto à noite e tal, né? Sabendo que o outro ali, aí entra nessa história da crueldade, né? Sabe que o outro tá esperando, tá afim, gosta, é importante pra ele e esquece, marca uma outra coisa. Mas não no sentido, mas não é um marcar bravo ou que fica escancarado que foi proposital. É algo assim, bem sonso, sabe? Nossa, eu encontrei fulano aqui e hoje eu vou acabar voltando mais tarde. Esqueci de avisar, ou nem avisa. Isso é uma agressividade, isso é uma crueldade. Tem aqui uma colocação da Paula Evangelista, que está nos acompanhando na nossa gravação aqui no YouTube. Ela diz: o passivo-agressivo alfineta, sempre com a desculpa que é para o nosso bem. Dão conselhos, nunca pedidos, e quando respondem à altura, a pessoa diz ser apenas a opinião dele, de direito. Tem Sim, essa também. Não, mas eu só tô dando minha opinião, assim, tipo... Você tá toda errada. Basicamente. Bom, primeiro um beijo pra Paula, que ela tá aqui assiduamente. Sempre. A gente fica bem feliz. Obrigada, Paula, beijos. E muito legal o que ela colocou, e me fez lembrar também que a gente não tem que falar isso só do ponto de vista relacional amoroso, né? A gente tem também na amizade, tem aquele passivo-agressivo, passiva-agressiva, que não é escangarado, mas ela sabe o que perguntar para te atacar, né? Então ela sabe muito bem os momentos inoportunos, né, para fazer uma colocação que vai te desestabilizar, né? Por isso que eu falo que a gente tem que tomar muito cuidado para quem a gente conta sobre a nossa vida, para quem a gente conta os nossos segredos, para quem a gente confidencia o que há de mais precioso na nossa vida, porque isso é como você entregar joia na mão do ladrão, sabe? A gente tem que saber bem para quem a gente entrega, porque senão o passivo-agressivo, por exemplo, é um que pode usar muito essas informações em momentos que você não vai nem imaginar da onde, para te machucar, para te desestabilizar. Sabe que eu ia perguntar também aqui, tem a ver com um pouco de controle essa história de ser cruel, de provocar, porque isso vai minando a nossa autoestima, né? Essa crueldade, esses jogos, esse tipo de coisa vai acabando com a gente, vai sugando a nossa energia, né? Olha, existem relacionamentos que você olha de fora e você fala: nossa, que relacionamento perfeito, que relacionamento maravilhoso, ele é incrível, enfim. E por quê? Porque você tá vendo de fora, né? E as pessoas mostram aquilo que elas querem, né? Mas na prática, quando você tem um mecanismo cruel, ele pode acontecer indiretamente com muito controle. O indivíduo ele vai controlando para que ele tenha cada vez mais a previsibilidade do outro, né, do parceiro e da parceira, e aí ele começa a lidar com a relação como se fosse um fantoche, entende? Porque ele vai controlando, ele já vai estabelecendo essas regras de uma maneira bem direta, se posicionando muitas vezes como aquele que se importa, que cuida, que quer saber de tudo, porque quer ajudar, porque quer fazer enfim. E no final, super controla, manipula, e aí é muito mais fácil mexer ali nesses pauzinhos, né, por esse controle, e ir minando a autoestima da outra parte, que fica completamente sem as rédeas da própria vida.
vai se esvaziando, né? De desejos e tal. No meio desse jogo, acaba até se descaracterizando muitas vezes. Agora, você estava comentando antes da gente entrar aqui a respeito das pessoas que buscam, como você disse, né? Até o caso de um paciente narcisista que você nem imaginava que poderia tá buscando, porque, enfim, tá muito autocentrado, mas foi lá, fez análise, buscou saber mais. Então, aí vamos falar de uma pessoa que nem é narcisista, mas que percebe que nos relacionamentos chega um momento ali em que, pô, só poderia estar sendo amado e de repente tá sendo cruel. Tá lá no passivo-agressivo, tá cutucando a pessoa o tempo inteiro, tá vivendo drama. E aí a pessoa começa a se ligar. E como você falou, né? Quem não tem esse ingrediente da crueldade, aí, dessa perversidade, acaba caindo aquela ficha da culpa, né? Bom, total. Quando você fala de culpa, eu acho nesse ponto de vista que você disse, culpa daquele que estava sendo cruel e não estava percebendo, me faz lembrar quantas vezes, em função de uma imaturidade, né? Como eu comentei com você antes da gente começar a conversar aqui ao vivo, algumas pessoas que não, imaturidade no sentido de um sentimento que ainda não foi amadurecido e trabalhado dentro de si. Então, pessoas que talvez viveram algumas situações, experiências bastante dificultosas, deficitárias nas suas fases de desenvolvimento, e então cresceram sem compreender muito bem a simbologia do amor. Não são poucas as pessoas que confundem muito o amor com a conquista, né? Não são poucas, diria assim, a maioria inclusive. Acho que as pessoas elas acreditam muito que aquela sede de conquista de alguém é um sinônimo de amar, né? Eu amo essa pessoa que eu nunca consigo ter, eu amo essa pessoa que tá nem aí pra mim, eu amo essa pessoa que não se importa, que não quer, que me dá migalhinha afetiva e tal. E quantas vezes a gente fica ali atrás dessas pessoas, né, que não estão dispostas a viverem esse amor, e essa busca faz com que a gente entenda que isso é amar. E aí, quando eu encontro uma pessoa que me ama, que me quer, que me valoriza, que me elogia, que me coloca pra cima, que faz com que eu veja em mim o que eu nunca percebi, nunca vi, eu posso sentir uma espécie de estranhamento e posso ser cruel com ela. É muito importante dizer que esse ser cruel com ela se daria de que maneira, nesse contexto que eu digo? Se daria numa forma de rejeitar esta pessoa, né? Então eu posso rejeitar uma pessoa que me ama, simplesmente porque ela me ama. O fato dela me amar pode torná-la desinteressante quando eu não tenho esse amor desenvolvido em mim. Muito interessante isso. Então essa pessoa pode ser a pessoa mais linda do mundo, tá? Linda em todos os sentidos. Linda fisicamente, linda internamente, pessoa incrível, mas se eu não tiver amor em mim, eu não vou conseguir me apropriar deste amor que ela dedica a mim. Muito pelo contrário, vou me sentir incomodado com isso, vou rejeitar, vou ficar com nojinho, vou achar um elemento depositário e vou começar a implicar com o cheiro dela, vou começar a implicar com a pinta que ela tem na bochecha, vou começar a implicar com o pelo, sei lá, do braço, sabe? Você começa a achar problema na pessoa, porque na verdade o maior problema é que ela te dá um amor e ela te vê com um amor que você não reconhece em si. Então isso é tão perturbador, acho que esse é o termo melhor. Isso é tão perturbador, isso irrita, traz uma né? inquietude tão absurda, irrita tanto que você acaba se tornando cruel porque você rejeita, porque você faz com que o outro se sinta errado, torto. Meu Deus, que problema eu tenho, eu amo tanto e essa pessoa é tão dura comigo. E aí você rejeita, você acha um defeito, fica implicando, fica com nojinho, muitas vezes trai. Tem muitas pessoas que acabam sendo cruéis no sentido de agirem dessa maneira, inclusive traem, justamente porque não aguentam ser amadas. E é muito louco, porque aí você vai ver com quem traiu, né? Isso é só uma curiosidade. Com quem que essa pessoa traiu? Aí você vai olhar, é uma pessoa nada a ver. Qualquer pessoa. É qualquer coisa, porque não se trata das virtudes reais que o indivíduo tenha, mas é pelo fato daquela pessoa
gostar dela ou dele, né? E o fato de gostar é tão desesperador que o outro fica cruel. E aí depois, e aí espera-se, né? Espera-se que caia a ficha, que essa pessoa ressignifica muita coisa, amadurece, entende o amor, desenvolve o amor em si, que é o meu trabalho, que eu quero que as pessoas se amem, que as pessoas se compreendam, que as pessoas desenvolvam esse amor para justamente darem, receberem e se permitirem. Aí na hora que cai a ficha, rola essa culpa. Né, essa sensação de caramba, olha o que eu fiz, era uma pessoa tão legal, tal. Mas muitas vezes a fila já andou, o tempo passou, mas vale como uma possibilidade de resgate da própria conduta, né? E nesse sentido, essa culpa, não sei que a pessoa fique fixada na culpa, né? Queira voltar no passado, aí já é outra história, mas quando você tem uma espécie de uma culpa que eu poderia até transformá-la em insights positivos, né, em percepções de caramba, olha o que eu fiz lá, né, ainda bem que agora eu não faço. Eu acho isso até positivo, né, que você vai reconhecer também o quanto que você naquele momento não conseguiu reconhecer uma grande oportunidade de amar e ser amado. Me lembra até a história de pérolas aos porcos, né, não sei se alguém aqui já experimentou jogar pérolas aos porcos. Pérola, que é algo para nós tão valioso, para os porcos que não sabem, que nunca viram, que não têm a menor ideia do valor, passam por cima, né? E aí é aquele lamaçal todo. Ia te falar uma coisa, a gente estava falando aqui então da pessoa que, enfim, por algum motivo foi cruel com o parceiro, não conseguiu receber esse amor, não conseguiu viver esse relacionamento. Mas eu imagino que algumas pessoas que estão nos ouvindo aqui, até teve uma pessoa, acho que foi a Larissa Gama, que falou que está enxergando aqui o ex-marido em algumas falas. Então, por exemplo, quem tá sentindo que tá nessa posição, tipo, puxa, eu amo tanto, tava tudo bem na conquista, e agora que era, sabe, para solidificar, para tranquilizar, para compartilhar, para estar junto, para fazer crescer, tô me sentindo agredida, tô percebendo essas provocações, tô sentindo que eu amo demais. A pior sensação que tem eu acho, é tipo, eu amo muito mais, assim, tipo, e não recebo de volta. É muito ruim sentir isso. Eu pelo menos, quando senti isso na minha vida, eu falava, caramba, porque não tem o que fazer, né? Você não consegue fazer ninguém te amar, gente. Isso é assim, não tem como. Você pode servir café da manhã, o que você quiser, não é assim que funciona, entendeu? Não é. E aí você sentir, puxa, eu amo demais e eu recebo migalha. É muito ruim, assim. E ainda mais quando você tá junto, né? Porque, puxa, aí é pior ainda, porque não é nem conquista, tentativa, é tipo, puxa, essa é a minha relação. E olha o que é que tá vindo de volta. É muito, muito difícil, né? Olha, você foi falando, eu fui pensando em alguns contextos. Eu acho que quando nós não estamos casados, né, namorando, nós estamos saindo com alguém e a gente está percebendo, né, a gente está ali saindo e já começa a perceber que essa pessoa, quanto mais você demonstra, mais ela esquiva. Claro, eu gosto muito, tal, eu sempre sou a favor que vale a pena você tentar, né? Eu me falar aqui pra você não tentar, porque a vida tá aí, o mundo é imprevisível, as pessoas podem ter reações incríveis, mas eu acho que sempre é legal esse limite do tentar, né? Eu acho que existem pessoas que fazem seu movimento, eu gosto muito disso, né? Então assim, a tentativa, ela tem que ter um limite que não exceda o seu bem-estar, né? Se você começar a passar por cima de si, para se machucar muito, se despedaçar, para transformar este outro naquilo que você gostaria, aí eu já acho que é um investimento muito forte, árduo demais e que sacrifica a tua vida, né? E a gente tá aqui para ser feliz, a gente tá aqui para ser amado e não para ficar implorando para ninguém nos amar. Então, acho que vale a pena tentar? Vale a pena pontuar? Vale. Mas a nossa postura, eu também acho que ela determina muito da conduta do outro, né? Também quando eu tô dando, não tô recebendo nada e continuo, isso também diz mais sobre mim, inclusive, do que sobre o outro, né? Então, assim, tem o foco no outro, mas tem o foco sobre mim.
Por que eu tô dando, me despedaçando e apaixonada, amando loucamente alguém que não me dá nada ou me dá muito pouco? Isso diz muito sobre mim, diz muito sobre o quanto eu também não aguento, que é aquilo que eu falei pra você. Tem situações na vida em que eu entendo que amar é essa busca, é essa conquista. Quantas vezes eu tenho que virar para um cliente meu e dizer assim, não, espera um pouquinho, você ama loucamente, tá aí há anos atrás dessa pessoa, vocês têm momentos incríveis, mas como que é? Então, você vive de momentos? Porque quanto é o teu espaço aqui dentro? Eu gosto muito de fazer as o que cabe em você, né? O que você quer viver de fato. É isso? São momentos, ou constrói, ou vai para uma fase outra, ou não, não sei. Que espaço você tem aqui dentro? Porque quando eu tenho pouco espaço para receber, né? E aí vem também do quanto eu recebi pouco. Do mesmo jeito que aquele outro que recebe pouco tá lá e eu tô na luta da conquista, eu também recebi muito pouco, e o que me excita e que eu chamo de amor é a conquista. Tanto que, muitas vezes, essa mesma pessoa que ficou enlouquecida, doente, atrás dessa outra, e suou a camisa, tinha certeza, só voltava a tatuar, se bobear, tatuou a inicial, o símbolo dessa pessoa, porque é louca, apaixonada. E aí, quando conquista, e de repente o outro se mostra super interessado, tá junto e quer e retribui, aí a libido vai caindo, começa a ficar desinteressado, no final passa um tempo, nem tem mais vontade de transar, não sabe onde foi parar aquele interesse, meu Deus, o que aconteceu? O que aconteceu eu te respondo, a pessoa te correspondeu. Porque é na correspondência, na hora que há a reciprocidade, a proporcionalidade do investimento mútuo, que eu vejo a minha capacidade de receber o amor. Infelizmente, tem uma grande maioria que só consegue dizer que ama quando não tem por completo, quando tá lutando. Ai, como eu te amo, como eu te amo. Só que quando você vai olhar a vida dessa pessoa com essa outra que diz que ama, é sempre na busca. É sempre alguém difícil, é sempre alguém que não tá inteiro, é sempre alguém que não tem 100% de disponibilidade, né? Bom, na verdade 100% ninguém tem, mas enfim. É sempre alguém que não tá tão disponível quanto deveria, o suficiente para você conseguir ter uma vida estável. Então acho que vale a pena ponderar, né? Qual é o espaço que eu tenho aqui dentro para receber quando eu fico ali aceitando o tempo inteiro uma relação com migalhinhas. Tem um monte de gente comentando aqui. Gislaine Toledo, ó. E sobre o que transfere culpa quando reclamamos dessa migalha? Bom, isso é muito comum, né? Eu acho que eu estava comentando hoje também com um cliente. Hoje foi dia de debates aqui, né, nas sessões. A gente estava falando sobre isso. Eu dizia para ele que uma das virtudes que eu acho mais bonita no ser humano é aquela pessoa que ela reconhece a sua contribuição, né? A pessoa que ela percebe qual foi a parte dela naquela discussão, ou naquele término, ou naquela determinada situação. Muitas pessoas com transtornos de personalidade, personalidades narcisistas que a gente comentou, personalidades, inclusive, não só transtornos de personalidade, mas transtornos de humor também, que fazem essas pessoas ficarem mais irritadas, fazem elas ficarem mais autorreferentes, elas costumam fazer o quê? Jogar pra você a parte que é delas. Né? Elas não se apropriam. A gente pode falar de pessoas imaturas também emocionalmente, que elas jogam sempre pro outro. A criança é assim, né? A criança, quando você vai dar uma bronca na criança, a não ser que seja uma criança superdotada, né? Uma criança ali com coeficiente emocional completamente acima da média, mas normalmente a criança, ela sempre vai culpar alguém. Ou ela, até quando ela é muito pequenininha, às vezes ela culpa até o boneco. Ela aponta, você pega ela com a boca na botina. Foi ele. Ela faz assim, aponta pro relógio, pra panela, né, pro suco, porque ela tira de si, por quê? Porque ela ainda não está inteira nela. Então a criança, né, você tem 2 filhos, com certeza quando você dá uma bronca, o movimento é o quê? Não, mãe, não fui eu, foi ele. Não, mas foi até eu tenho culpa às vezes de coisas que eu nem imagino. Eu falo, bom, eu juro, eu nem sei, isso. Tipo, como poderia. Por quê? Porque quando eu me aproprio da minha parcela,
isso faz com que eu coloque na minha conta, entre aspas, eu tenho que pagar, né? E eu pago no quê? Eu pago no reconhecimento, eu tenho que buscar no meu recurso de humildade, né? Eu tenho que lidar com a minha resiliência, porque muitas vezes eu tenho que, quando eu digo fui eu que fiz, isso faz com que eu tenha que lidar com a sua frustração comigo. Isso faz com que eu tenha que lidar com a minha frustração comigo. Isso quebra expectativa. Isso mostra que eu não sou tão bom assim quanto eu imaginaria ou gostaria. Porque todos nós temos a nossa vaidade, todos nós temos a nossa poção egóica. Então, é muito comum quem transfere a culpa. E inclusive tem gente que faz isso tão bem, que você nem percebe, né? No final você começa uma discussão que você tinha total razão, e a culpa é sua. Você tá pedindo desculpa, né, de alguma coisa que você não fez. As pessoas que são excessivamente manipuladoras, as pessoas que são muito envolventes e as pessoas que têm o dom, inclusive, ali da condução de uma discussão, porque tem gente que discute de um jeito assim incrível, né? A pessoa tem uma capacidade de organização, né, da forma que ela fala, porque normalmente quando a gente está nervoso a gente perde a palavra, não escuta direito, né, se perde, gagueja, e o outro consegue falar por cima, e quando você vê, você está pedindo desculpa, pelo amor de Deus, olha o que eu fiz, sendo que você não fez nada. Então, normalmente são esses perfis de pessoas que fazem a gente se sentir muito culpado, e o mais importante é a gente sempre lembrar o que nós fizemos, para que se alguém quiser te vestir de algo que não te pertença, você possa simplesmente esquivar, sair e dizer assim, olha, essa não é minha, não me pertence, tá? Passa para outra pessoa, para mim não. Se você não assume a sua parte, eu não vou poder te obrigar, mas você não vai jogar para mim o que não é meu, né? Isso é bem importante. Olha, tocamos um coração congelado hoje aqui nessa gravação, que diz o seguinte, ó: já quebrei tanto a cara, ao mesmo tempo que quero me relacionar, tenho medo e às vezes acabo partindo para o lado ofensivo para evitar um sofrimento futuro. Aí tem um complemento aqui que eu achei interessante. Às vezes o medo é tanto que na solicitação de amizade eu já ativo o modo defensivo. É legal, até o nome, né? Coração congelado. Bom, você sabe que eu tô pensando que se o coração congelado está se encontrando com o coração peludo, eu acho que o vai coração esquentar. Congelado, ele tem uma intenção de dar uma esquentadinha. De bater esse coração. Se mandou a pergunta, então melhor ainda, né? Então eu diria pra você, coração congelado, que você não é tão congelado quanto você se diz ser. E que na verdade talvez você seja um coração não congelado, mas um coração machucado. E sabe o que é bom da gente pensar no coração machucado? É que coração machucado dá pra sarar, se ele quiser sarar, né? A gente pode pegar esses machucados, olhar para o machucado, porque a primeira coisa que a gente precisa fazer quando a gente tem um machucado é reconhecer aonde está machucado. Primeira coisa que a mamãe faz quando a criança vem chorando, que ela fala, fiz dodói, a mamãe fala, mostra pra mamãe, deixa eu ver, não é? A mamãe tem que ver onde está machucado para poder ajudar a criança a sarar. E assim eu diria para você, aonde dói o seu coração? Aonde machucou? Tenta buscar. O que foi que aconteceu que machucou tanto esse coração? E se você pensou no que aconteceu recentemente, eu diria para você que para você se nomear um coração congelado, e eu tô aqui dizendo que é um coração machucado, talvez sejam feridas mais antigas. Que na verdade, quando elas são novamente feridas, né? Então assim, são feridas lá atrás, e quando novamente tem a reincidência, aí a gente fala que fere mesmo, machuca pra valer. Mas sempre dá pra gente olhar, pra gente ressignificar, pra gente se fortalecer, pra gente aprender e pra gente não negar qualquer situação que apareça na nossa vida, porque senão a gente joga a conta pra outro pagar. E a gente tira do nosso caminho, da nossa história, tantas possibilidades promissoras para amar, né? Então tá na hora de olhar os machucadinhos e tentar curar para fazer cicatrizes. E depois que faz a cicatriz, a gente fica muito mais forte. Primeiro que a gente olha para a cicatriz e lembra que aquele feridão, ele sarou, né? E aí a gente pensa na resiliência na vida.
Amo que hoje tivemos a participação no Coração Peludo, do Coração Congelado, que quem sabe na nossa próxima gravação entre com o nome de Coração Renovado. Machucado ou Coração Batendo, não sei. Eu quero um novo coração aqui na nossa próxima gravação. Coração pulsando. E chegou aquele momento que vocês sempre aguardam aqui, eu também, porque eu me sinto privilegiada de ouvir frente a frente aqui, agora com o intermédio da internet, mas as falas da Pamela a respeito dos nossos temas, dos nossos assuntos. Hoje a gente está falando sobre pessoas que se mostram cruéis ao se sentirem amadas. Ouçam Pamela Magalhães. Sobre as pessoas que são cruéis ao se sentirem amadas, que você está amando, eu penso para você nunca dar além do que elas consigam receber. E que você pare e pense por que você insiste tanto em dar tudo de melhor que você tem para quem não reconhece, não pode, não quer, não consegue se apropriar. Esse é o pensamento. Olha para dentro, veja os seus recursos, o que você tem no seu interior, quais os espaços hábeis, e perceba se você não esconde o seu medo também de receber amor e de dar amor, quando você permanece tanto tempo atrás de pessoas indisponíveis, impossíveis, difíceis, fazendo com que você se aprisione nessas dinâmicas restritivas. Agora, se você é esta pessoa que se vê cruel muitas vezes quando se sente amada, eu apostaria que você não estaria no rol das personalidades narcisistas ou das personalidades psicopáticas da vida. Caso contrário, você não escutaria o Coração Peludo. As pessoas que se interessam em escutar o Coração Peludo são pessoas que têm um coração pulsando dentro de si, às vezes mais machucado, mais ferido, mais cansado, mais desgastado, mas ainda assim com muita esperança para voltar a pulsar novamente. Então, pense um pouco sobre os seus medos, sobre o que faz você ter tanta dificuldade de receber esse amor. Observe se as pessoas pelas quais você se interessa sempre são pessoas ali difíceis, complicadas, e na verdade quando aparecem pessoas legais, pessoas que veem em você beleza, pessoas que te veem como alguém interessante, pessoas que se colocam disponíveis para te amarem. Veja o quanto isso conflita com a imagem ou com a internalização que você tenha sobre si. Talvez exista uma autoestima em você que precise ser desenvolvida. Talvez seja necessário você gostar mais de si, você ressignificar o amor aí dentro. Talvez você tenha vivido situações muito difíceis e que ao ver o amor tão de perto, você se assuste, você tenha medo, você não saiba o que fazer com isso. Então, ao invés de desperdiçar tanto oportunidades de viver esse amor na sua totalidade, que é tão bom, você comece a reconhecer tudo isso que se passa aí dentro e fazer uma boa limpeza no teu coração para aprender a amar direito. Porque se sempre começa a te dar aflição, nojo, desinteresse, falta de libido com quem te ama, te quer, independente de quem seja, isso tem muito mais a ver com você do que com as outras pessoas. E eu te garanto que quando você se amar mesmo, quando você se gostar, quando você perdoar, quando você se perdoar, quando você entender o que você merece, quando você tiver mais carinho consigo, você vai olhar alguém que te ame e você vai se sentir tão grato, tão grata por isso. Você vai abraçar e você vai querer amar com tanta força, com tanta vontade, com tanta alegria, com tanta reciprocidade. E aí você vai entender que amar sempre foi bom, porque é isso que é amar. É ter aonde se apoiar, é se sentir abraçado, acolhido, recebido, aceito, visto, percebido, apoiado, é viver cumplicidade.
Não tem nada a ver com competitividade, inveja, desgaste, correr atrás de quem foge de você. Não tem a ver com angústia, sofrimento, ansiedade. Isso é tortura, isso machuca. E amor não machuca. Amor faz bem. E você merece ser amado e amar desse jeitinho que eu te falei. Ai, tá muito legal quem acompanha a nossa live, sem querer persuadir vocês, mas estejam presentes em youtube.com/dicas de vida, terça-feira às 17 horas, porque nesse momento da fala da Pamela, eu consigo ir colocando tudo que vocês postam aqui no nosso chat, todas as colocações, os pontos de vista, as impressões sobre a nossa conversa, e fica tão legal, porque eu tento fazer um remix, fico meio DJ das emoções aqui, conforme a Pamela vai falando, eu fico tentando selecionar alguma reação parecida, e é muito gostoso saber em tempo real o que as falas da Pamela estão provocando em vocês, nossos amados pelúcios, nossa audiência. Beleza. Outra coisa interessante, se você não pode participar das lives, é trazer o seu feedback nas nossas redes sociais. A gente está sempre aberta, recebendo mensagens, histórias, temas. Tem gente que conta história de vida. Outro dia me emocionei, porque era muito longo mesmo o texto, assim, contando tanta coisa, de uma pessoa que já tinha procurado terapia, já estava numa outra fase, mas assim, dizendo quanto foi bom também revisitar através dos podcasts. Já falei isso aqui, a Pamela está acostumada, né? Ela atende, as pessoas contam, ela é a profissional desse assunto, mas eu não. Então, quando alguém resolve se abrir assim, fico me sentindo próxima, me sentindo amiga. E intérprete também de vocês, né? Porque quando vocês me mandam tudo isso, eu sempre mantenho aqui. Olha, esse assunto, esse direcionamento pode ser legal de depois buscar ali respostas com a Pamela durante o podcast, né, Pamela? É muito gostoso ver essas marcações, né, quando as pessoas estão ouvindo. Adoro, e eu sempre falo, é uma delícia estar aqui, gosto demais, a gente tem chegado em tantos lugares, né? O podcast é legal porque a gente chega no mundo inteiro. Tem gente do Japão que escreve, da Rússia que escreve, Nova York, desde o Brasil, Salvador, Pará, Sul, enfim, uma delícia. E eu gostaria muito que vocês marcassem a gente nos stories, né? Colocar lá que você está escutando o podcast, marca @PaulinhaCarvalhoJP, marca @PsiPamela, PSPamela, fala, tô ouvindo em tal lugar, gostei desse podcast, esse aqui mexeu comigo, e sugiram temas. Sabe por quê? Porque toda semana é um tema novo. E o tema que a gente fala é o tema que você sugere. Eu tô sugerindo a gente falar sobre estelionato emocional no que vem, mas estou sempre aberta a outras sugestões, né? Peguei essa, por acaso, foi uma cliente que falou que eu achei que é um tema muito legal, mas estou aberta aqui, a Paulinha também, pra gente ouvir o que vocês querem, né? É super importante. Olha, vou agradecer a muitas pessoas que participaram hoje aqui da nossa live. Eu vou falar alguns nomes aqui: Luciana Sá Martins de Souza, Deise Castro, Elisângela Souza, Suelen, Zoate Souza Nascimento já fez pergunta aqui pra gente, Fernanda Machado, Flávia Paulino, meu Deus, quanta gente, Ana Carolina Pampolha, é muita gente, eu fico até meio emocionadinha, gente, sério, porque eu acho tão legal, assim, vocês participarem. Val Oliveira, não sei, é muita gente. Lloyd Aquino Oliveira, muita gente mesmo participando, muito obrigada. Ponto final nessa edição de hoje. Não se esqueça, sempre tem alguém, se não você, passando por uma situação abordada aqui no podcast. Nada que não possa melhorar com aquela indicação no WhatsApp, como quem não quer nada, no grupo das amigas, olha aqui que legal, aquela coisa meio assim aberta, mas que às vezes pode trazer uma luz para quem está precisando. E muito obrigada pela companhia de todos vocês. Vamos tentar respirar profundamente para passar por esse fim de ano. Agora chega mesmo a época do rolo compressor. Contem com a gente também, se tiverem os temas no Instagram. Pamela, muito obrigada e até a semana que vem. Minha querida, beijo para todo mundo e para você. Beijos. Coração peludo.